Inicie a sua execução com um cordão de 17 correntes. Nestas 17 correntes, você tecerá pontos altos. Então, você vai laçar, vai contar na base 1, 2 e 3 pontos, e neste terceiro ponto, você passará a agulha e fará o seu primeiro ponto alto. Lace novamente e para cada ponto que você tiver à sua frente, até o final deste lado desta carreira, você vai tecer um ponto alto. Ao chegar no último ponto, nós precisaremos fazer a volta, porque é tecido dos dois lados do cordão. Eu vou preencher este lado por completo, chegarei ao meu último ponto e aí eu volto aqui para eu poder fazer esta virada com vocês. Ao ter chego no último ponto, você precisará tecer no mesmo ponto de base, um total de 6 pontos altos intercalados na metade, então 3 de um lado e 3 do outro, por 2 correntes. Mas, gente, é tudo neste ponto. Eu já tenho o primeiro, então aqui você acompanha o segundo ponto alto desta continuidade e agora o terceiro ponto desta continuidade. Você fará uma e fará 2 correntes, laçará e você perceberá que já ao tecer estas 2 correntes, você já inclina a agulha do outro lado deste cordão. Então, nós já estamos fazendo a virada e agora nós já vamos tecer do outro lado. Então, é o primeiro ponto alto da continuidade dos 6, mas agora já do outro lado. Observe aqui que agora eu teço o terceiro e último no mesmo ponto de base. Laço e eu continuo tecendo, só que agora você vai tecer um ponto alto para cada ponto à sua frente, trabalhando do outro lado do cordão, até que você alcance o final da carreira. Ao ter chego, então, ao final desta carreira, nós continuamos da mesma forma, porém, você fará para iniciar 1, 2 e 3 correntes. Virará seu trabalho, laçará e para cada ponto que você tiver à sua frente, você fará um ponto alto. Nós teceremos desta forma até alcançarmos o cordão de correntes que nós fizemos na carreira anterior. Ao chegar ao final desta etapa, você vai tecer 2 pontos altos ao redor desta sua tira de 2 correntes. Então, aqui você viu o primeiro e agora o segundo. Faça uma e faça 2 correntes, lace e novamente teça 2 pontos altos ao redor da sua tira de 2 correntes. A partir de agora, novamente estando do outro lado da execução, você tecerá um ponto alto para cada ponto que você tiver à sua frente até o final desta carreira. Mais uma vez, irei até o final e volto no início da próxima carreira para continuar a execução com vocês. Chego ao final, você vai iniciar novamente com as 3 correntes e vai tecer, mais uma vez, um ponto alto para cada ponto de base. Minha gente, todas as carreiras são tecidas desta forma. Inicia-se com 3 correntes e tece-se um ponto alto para cada ponto de base até alcançar os cordões de correntes. Uma vez que você atinge o cordão, você vai trabalhar 2 pontos altos ao redor do cordão, 2 correntes e mais 2 pontos altos ao redor do cordão. Neste momento, você terá alcançado o outro lado da sua execução e novamente voltará a tecer um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Perceberam? Nós precisamos tecer 10
carreiras. Então aqui vocês estão me acompanhando na minha terceira carreira. Eu tecerei todas as 10, voltarei com esta parte da execução finalizada e nós faremos então o acabamento desta parte. Estou indo lá, mas eu já volto. Tendo feita as 10 carreiras da sua etapa de bojo, você vai fazer uma corrente, virará o trabalho e no primeiro ponto de base você fará um ponto baixo. Lace, conte 1, conte 2 e no terceiro ponto você começará a tecer uma continuidade de 5 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então aqui você acompanha o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Pule um ponto de base e no próximo faça um ponto baixo. Novamente lace, conte o primeiro, conte o segundo e no terceiro ponto de base você vai começar a tecer os seus 5 pontos altos novamente. Você acompanha o segundo, agora o terceiro, o quarto e agora o quinto ponto alto. Novamente, pule um, no segundo ponto, faça ponto baixo. Minha gente, nesta etapa, nós não precisamos nos preocupar com os aumentos na hora da virada. Então, você vai tecer o bojo, ou melhor, o barrado deste bojo, que são estes leques de 5 pontos altos intercalados de pontos baixos, de uma forma contínua. Você não precisa se preocupar com nada além de contar o intervalo de pontos para cada uma das etapas deste barrado feito em leques. Pessoal, eu vou tecer então aqui o meu e eu volto no final porque nós precisaremos ainda fazer o acabamento aqui nesta parte de baixo. Vou tecer e eu já volto. Uma vez tendo chego ao final, ou seja, você terá feito todo o seu contorno com os leques, você fará uma corrente, porque você precisará mudar a orientação da sua execução. Neste momento, você estava aqui. Você precisa sair de um dos lados e vir para a base do bojo. Então, minha gente, a corrente faz esse trabalho de fazer a virada. No mesmo ponto de base aonde você fez o último ponto baixo, você vai fazer mais um ponto baixo. E automaticamente você terá a sua agulha na posição desejada. Bom, vamos tecer um ponto baixo para cada ponto que nós tenhamos na base. Como a base é composta de pontos altos, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aonde é união, veja aqui, ó, você tem um buraquinho que é a união dos pontos. Você vai fazer um ponto baixo. Aonde é ponto alto ou cordão de correntes, você vai fazer um ponto baixo, mas você precisará deixar o fio andar, correr tranquilamente pela sua agulha, de forma que você não tenha um trabalho que fique repuxado. Se você colocar mais pontos baixos ao redor dos intervalos, é perigoso você ter uma quantidade maior de pontos do que o necessário. E aí você vai ter um aglomerado de pontos que não vai permitir a modelagem perfeita. Agora, se você fizer um ponto baixo para cada intervalo, para cada espaço, deixando o fio correr tranquilamente, a modelagem será perfeita. Então, fica a minha sugestão. Deixe o fio correr tranquilamente. Obviamente que nós não vamos deixar o fio ficar frouxo, mas ele vai correr tranquilamente por entre seus dedos, para que você possa acompanhar, né, o desenho da base deste bojo, preenchendo com os pontos baixos. Eu vou aqui tecer toda esta minha continuidade e ao chegar ao final, eu volto aqui para encerrar esta carreira com vocês. Ao chegar ao final, você fará então
um ponto baixo sobre o mesmo ponto do primeiro ponto baixo aqui da lateral, fará uma corrente e fará o arremate exatamente no primeiro ponto baixo desta sua etapa. Uma vez tendo feito então desta forma, você terá o seu bojo totalmente tecido. Precisamos de 2 partes iguais a esta. Esta etapa da execução deve ser iniciada com um cordão de 5 correntes. Você vai fechar este cordão em círculo, passando a agulha pelo primeiro ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Você já alargará este ponto, dando a altura que seria de um ponto alto. Lace e ao redor deste arco, você trabalhará 4 voltas. Então, a primeira é contada pelo que você alargou, a segunda que você acabou de fazer, a terceira agora e a quarta para encerrar. Lace, arremate todos os pontos e trave com uma corrente. Para intervalo, você fará 1, 2 e 3 correntes. Lace e ao redor deste arco, você fará uma passada, lace de novo. 2 passadas, lace de novo. 3 passadas, lace e 4 passadas. Da primeira vez que nós fizemos, nós tínhamos alargado a primeira corrente, por isso nós fizemos somente 3 passadas. Agora, não tínhamos correntes alargadas, então, automaticamente, fazemos as 4 passadas. Arrematamos todos os pontos e travamos com uma corrente. Mais uma vez, 1, 2 e 3 correntes. Lace e novamente o mesmo processo. Uma passada, 2, 3 e 4. Arrematamos todos os pontos e travamos com correntes. Esta etapa, ela é composta de 2 carreiras, uma que a gente chama de ida e a outra de volta. O que acontece? Neste momento, nós estamos tecendo a carreira de ida, então aqui eu vou fazer mais 3 correntes para dar o intervalo e vou fazer novamente o ponto pineapple, o tema desta etapa da execução. Aqui 3 e aqui 4. Arremato tudo e aqui uma corrente para travar. Como é feita em 2 etapas, a carreira de ida e a de volta, as duas sendo tecidas da parte da frente, nós vamos tecer 4 pineapples em todas as meia florzinhas que nós fizermos agora. Uma vez tendo feito todas as florzinhas desta etapa, nós vamos fazer o que é a carreira de volta e que também é trabalhado do lado da frente. Nesta parte, nós teceremos somente 2 pineapples. O contorno da florzinha terá 6 pineapples no total. 4 na ida e 2 na volta. Tudo bem? Ótimo. Uma vez tendo feito o que é a primeira metade da sua primeira flor, você precisará tecer mais florzinhas. Todas as florzinhas são iniciadas da mesma forma. Você fará 1, 2 e 3 correntes para dar o espaçamento e a altura e tecerá 1, 2, 3, 4 e 5 correntes para fazer aquele miolo, aquele círculo que recebe os pineapples. Então, aqui eu vou fechar em círculo, passando a agulha pela terceira corrente que eu teci e arrematando com ponto baixíssimo. Você percebe que o fio fica assim, ó. Esta é a posição que você se coloca
nesta etapa. Você precisa mudar. Então, você vai pegar esta meia florzinha, passará por cima do fio e trará o fio, veja só, para o outro lado. Olha aqui o que aconteceu. Eu preciso trabalhar este lado da bolinha, do círculo. Então, aqui você vai puxar uma laçadinha e fará um ponto baixo. Alargará, ou seja, a altura que nós daríamos para o pineapple, né? E vamos fazer as passadas. Então, aqui você tem o que seria a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta. Laça, arremata tudo e trava com uma corrente. Faz no intervalo 3 correntes, laça e novamente pineapple. Primeira passada, segunda, vamos tirar mais fio aqui. Terceira e aqui quarta passada. Vamos arrematar todos os pontos e travo com uma corrente. Tô no segundo pineapple ainda. Então, 1, 2 e 3 correntes, laço e começo de novo o pineapple. Primeira passada, segunda, terceira e quarta. Vou travar novamente aqui arrematando com uma corrente e mais uma vez 3 correntes de espaçamento. É o último pineapple desta metade. Então, uma passada, 2 passadas, 3 passadas e agora 4 passadas. Vou arrematar todos os pontos e vou travar com a corrente. Minha gente, o processo se repete. Eu faço novamente 1, 2 e 3 correntes para a altura e na sequência 1, 2, 3, 4 e 5 correntes para fechar em círculo, passando a agulha pela terceira corrente e arrematando com ponto baixíssimo. Novamente, as florzinhas passa-se por cima do fio para que você possa trabalhar deste lado. Faz o ponto baixo, alarga e reinicia. Bom, mas quantas florzinhas eu vou precisar na verdade? Então, é o seguinte, você vai ter que medir a circunferência do pescoço que irá receber esta tira. Você precisa tecer florzinhas até que você atinja a quantidade em centímetros desta circunferência. Então, vamos imaginar que você tem uma circunferência de 20 centímetros. Você tecerá um cordão com florzinhas de 20 centímetros. Eu vou deixar uma sugestão que é a seguinte. Imagine que este cordão de florzinhas, que te dá os 20 centímetros medido, tenha 12 florzinhas. Bom, embora o fio não tenha elasticidade, ele cederá. Então, o que você deve fazer? Se você obteve 12 florzinhas, faça somente 11. Elimine uma florzinha, porque assim, o espaço ocupado pelo botão que nós vamos tecer também e esta coisa de ceder, porque o fio cede um pouco, vai ocupar o espaço desta florzinha que você desfez. E aí, o ajuste desta parte da execução será perfeito. Além de fazer isto para o pescoço, você precisará também tirar a medida debaixo do busto, porque você terá uma faixa com um cordão como este abaixo do busto. Então, vamos imaginar que você tenha lá, 60 centímetros. Você vai tecer um cordão de florzinhas de 60 centímetros, menos uma florzinha. Então, vamos imaginar que a sua florzinha tenha, de uma ponta até a outra, 3 a 5 centímetros. Vou falar 5 para arredondar. Então, ao invés de tecer um cordão com 60 centímetros, você tecerá com 55 centímetros. Percebe o que eu quero dizer? É para que você tenha espaço para que haja um ajuste perfeito, mesmo havendo esta coisa do fio realmente lacear.
Tá bem? Pessoal, eu vou continuar tecendo então aqui o meu cordão, estou fazendo a primeira metade das florzinhas, até que eu consiga obter a circunferência do pescoço que eu aqui medi. Uma vez que eu tiver alcançado essa circunferência, eu volto aqui, porque eu vou iniciar com vocês o outro lado da florzinha. Uma vez tendo chego então ao final, então eu já tenho aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó, o meu cordão com as florzinhas. Aqui é para o contorno do pescoço, tá bem? Abaixo do busto será bem maior. Mas aqui já tendo todas as florzinhas, meia florzinhas, agora eu tenho que fazer o outro lado. Então, assim, a princípio, o que você faz é continuar a execução normalmente. Então, eu fiz aqui as minhas 3 correntes de intercalamento. Eu vou fazer aqui 4 passadas para eu ter, então, o meu pineapple. Então, aqui eu vou travar, vou fazer mais 3 correntes, porque eu preciso de 6 pineapples, e agora eu tenho 5. Então, segunda passada, a terceira e a quarta. Aqui eu vou mais uma vez arrematar e vou fazer as 3 correntes. Porém, agora, eu preciso prender este ponto, unindo esta flor, então eu vou pegar o ponto base do pineapple e unindo esse cordão de 3 correntes que nós fazemos. Porém, toma cuidado para você não pegar assim, porque você estaria pegando do avesso do lado errado. Então, pegue sempre com a florzinha voltada para baixo, porque aí é a frente. Então, eu passo a agulha pela base, puxo a laçada, trago para fora e aí eu arremato. Esta florzinha tem as 6 pétalas e está encerrada. Na continuidade, eu faço 3 correntes. Essas 3 correntes é o intervalo deste pineapple com o próximo que virá aqui. Já laço e começo primeira passada, segunda, terceira e quarta. Vou arrematar tudo e vou travar com corrente. Vou fazer 3 correntes para o espaço, vou laçar, deixa só eu desfazer o nozinho que já quis formar aqui, porque é uma bobagem. Pronto, então aqui, vamos lá. Já laço, vou fazer aqui então, deixa eu ver, o último pineapple, né? Então vamos lá, ó, uma passada, 2, 3 e 4. Vou arrematar todos os pontos e vou travar 1, 2 e 3 correntes. Pego o ponto base deste pineapple da mesma flor e pego a base do pineapple da outra florzinha. Vou trazer o ponto para fora e vou arrematar, é baixíssimo. Veja que eu já tenho 2 florzinhas feitas. Eu vou repetir este processo até a minha última florzinha. No final eu volto e continuo a execução com vocês. Uma vez tendo chego ao final, veja só que eu tenho o cordão totalmente tecido. Nós vamos fazer o acabamento. O acabamento compreende o contorno, mais o botão que será feito deste lado, mais a casa que será feito deste lado para fechar com o botão. Tudo bem? Tudo isso nessa carreira. Então, nós começamos alargando aqui este ponto. Você vai usar o cabo da sua agulha desta forma. Se você não estiver usando uma agulha larga como esta, você pode utilizar um lápis ou uma caneta. Bem, colocando desta forma, nós vamos começar a dar voltas ao redor da agulha, tendo uma quantidade de voltas que eu digo representativa. Isso quer dizer o quê? Você vai sentir o acúmulo do fio ao redor. Eu nunca contei a quantidade de voltas que eu dou, mas é algo como 15 a 20 voltinhas. Vai depender muito da espessura do fio e também da quantidade de fofo que você quer que fique este seu botão. Quanto mais voltas, mais fofo ele ficará. Então,
depende do gosto. Eu sugiro que você faça esse processo testando a quantidade de voltas para que você consiga alcançar o que para você é interessante. Uma vez que você tem a quantidade de voltas, você vai remover e é aí que começa a ficar complicado, porque você não pode deixar esta primeira sair, tá? Então você vai segurar de forma que você consiga ver, olha só, aqui o meio, percebeu? Passe a agulha pelo meio, continua segurando, se não desfaz. Continua sempre segurando. Puxa a laçada por dentro, olha lá que ela sai. Lace e trave, mas ainda não está completamente travado. Sugiro que você faça o seu primeiro ponto baixo ao redor. Aí você vê que eu já soltei, porque você consegue, olha lá, travar. Tudo bem? A partir daqui é mais tranquilo. Você vai realizar pontos baixos ao redor deste nhonho de fiozinhos para que você consiga totalmente revestir com pontos baixos. Os pontos baixos têm que ficar bem próximos, tá, minha gente? Não faça pontos muito longe um dos outros. Eu vou aqui continuar tecendo, você vai me acompanhando e eu já vou te mostrar o outro lado, que seria a frente. Aqui o que nós vemos é o avesso do botão, né? Então eu vou te mostrar como é que ele fica do outro lado. Então, pera aí, que eu tô tecendo aqui, eu vou pôr mais um pouquinho aqui desse lado ainda, eu ainda não vou girar pro outro lado, vou pôr mais um. Eu gosto que fique bem travado, então eu aperto bem, eu coloco bastante pontos aqui. Agora sim, ó, eu vou colocar o cordão por cima do fio, para eu poder continuar tecendo deste lado. Aí eu alcanço, né, o meu primeiro ponto baixo. E aí eu vou alargar, peraí. Alargo aqui, ó, fiz uma carreira só de pontos baixos. Olha o resultado que você deve obter, fica bem fechadinho. Mas eu quero mais ainda. Normalmente, nós tecemos pelo menos 2 carreiras de pontos baixos. Então aqui você vai acompanhar o que é a minha segunda carreira de ponto baixo. Perceba que eu não levo o ponto aqui fora, ó, não é aqui, você traz ele para dentro, ó. Ele tem que ser fechado quase que sobre a carreira anterior, porque é justamente para ele ter o formato de botão. Este item que nós estamos tecendo agora é extremamente utilizado no crochê irlandês. E aí, achando muito bonitinho, eu disse, vamos utilizá-lo no crochê tradicional, mas vamos aproveitar a ideia e fazer botões. Bem, uma vez que você tenha feito, aqui você vê o avesso, né? O avesso do botão, o avesso da flor, vou alargar. Aqui você vê a frente do botão, a frente da flor. Nós vamos fazer agora pontos baixos que deverão ser tecidos na frente da flor. Então, você vê que aqui é avesso. Eu giro a flor, o botão permanece do avesso. Tudo bem, depois você vai resolver isso. Ao redor do arco, do primeiro arco, você vai fazer 1 e 2 pontos baixos. Ao redor do arco central, você vai fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Este arco é o arco de união desta flor com esta flor. Então, neste e neste arco, você fará somente 2 pontos baixos. Então, você acompanhou os 2, vou para o próximo e vou fazer os outros 2. Olha lá, e eu uni as flores, percebem? Neste arco central, eu faço 3. 1, 2 e 3. Novamente, observem, este arco une com este. Então, eu faço 1 ponto baixo e 2. No do outro lado, eu faço 1 e 2. E as flores estão unidas. Vou fazer desta forma a carreira de ida inteira. Antes de iniciar a carreira de volta, eu é que volto aqui. Tendo chego ao final
deste primeiro lado, você vê que eu me encontro nestas duas alças, que são as alças da virada. Depois eu venho com esta, que recebe como esta, 3 pontos baixos, 2, 2, 3, 2, percebem? Estas duas é que não fazem parte nem de um lado nem do outro, e são elas que recebem 3 pontos baixos, então o primeiro, o segundo e o terceiro, e intercalado entre este ponto baixo e os próximos 3 que virão aqui, um cordão de correntes que fará a vez da casa, que vai receber o botãozinho. Então, aqui você fará 1, 2, 3, 4 e 5 correntes para a casa do botão e volto a tecer os 3 pontos baixos do próximo arco. Mais uma vez, 3 pontos baixos, porque este é o arco lateral e não de união. Este é que é o de união, que recebe somente 2. Espera aí que aqui eu puxei errado. 2 pontos baixos. E aqui também 2 pontos baixos, porque é arco de união. Perceba como é que fica esta extremidade. Então, pontos baixos, casa, pontos baixos. A outra extremidade, nós temos somente a metade feito, né? Mas são pontos baixos, o botão, e nós vamos ter pontos baixos aqui também. Pessoal, eu vou tecer a continuidade até chegar aqui no final. Assim que eu chegar, eu volto para eu te mostrar como que nós fazemos os pontos baixos e fazemos que este botão fique do lado da frente. Estou indo lá, mas eu já volto. Pessoal, cheguei ao final, você vê que só me resta aqui um arco para ser preenchido e eu preciso preencher com pontos baixos, mas também travar este botãozinho de forma que ele fique virado para frente, ele não pode ficar assim para trás. Então eu farei aqui 1, 2 e 3 pontos baixos e veja aqui a situação, olha, nós temos, eu vou alargar para eu conseguir mostrar melhor para vocês. Nós temos aqui, vou passar a agulha, um ponto baixo que foi o que nós começamos a tecer depois de ter feito o botãozinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este ponto que eu alarguei agora, nós vamos passar por este ponto que foi feito inicialmente e nós vamos travar com um ponto baixíssimo. Mas você percebe que ainda está do avesso. Você vai girar o botão e você vai passar a agulha sobre um ponto baixo dele e vai aqui, ó, travar deste lado. Olha aqui, ele já começou a virar, mas ainda não virou por completo. Este ponto eu vou travar, mas eu vou precisar ajustar. Eu vou travar em outro ponto baixo deste lado do botão. Ó, peguei um ponto baixo aqui. Vou puxar uma laçada para fora, aqui, e vou alargar. Olha lá, ele ficou virado para frente. Deixa só eu colocar esses pontos baixos mais para trás, porque ele fica mais bolotinha. Olha que a situação, ó, tá vendo? Então, agora eu tenho a condição correta. Utilizando a minha casa, eu vou ter a faixa para o pescoço da forma que eu precisava. Pessoal, além de fazer a faixa para o pescoço, no mínimo uma, acredito eu que no máximo 2 pela altura que ficará, você precisará também de outras 2 para colocar abaixo do busto. Então, aqui eu trago feita, olha aqui, ó, 2 que serão postas abaixo do busto. No caso destas, eu inclusive já trago costuradas com agulha de tapeceiro. Então, é a costura normal, não tem novidade nenhuma. Basta costurar com agulha de tapeceiro para unir as 2 tiras. Aqui, como eu disse, são 2 tiras unidas para colocar abaixo do busto. Pessoal, vamos lá então? Agora é tecer
duas ou uma também, se você assim desejar. Uma tira para baixo do busto, duas é o meu caso aqui, e a sua tira para o pescoço ou duas também, se você desejar. Vou terminar aqui todo esse arremate e eu volto para te mostrar como se dá a montagem da parte de baixo com propriamente o busto. Estou indo lá, mas eu já volto. Eu trago para vocês um bojo já costurado, da forma que você deverá também fazer aí, e o outro ainda está sem costura. Você vai precisar de agulha de tapeceiro com o fio, o mesmo fio que nós estamos usando na execução, para realizar a costura. Então, prepara a sua agulha e vem costurar esta parte comigo. A costura se dá do lado do avesso. Então, nós vamos precisar abrir aqui a nossa peça e colocar o bojo do avesso. Você deverá deixar, assim como eu deixei aqui, este espaço, aqui é a casa, aqui é o botão, mas você deixará este espaço livre para que você possa movimentar a tira e, obviamente, fechar a sua peça. Então, você vai costurar não pegando a base, mas acima, o que seria aquele seu arco central. A partir dele que a costura é feita, tanto de um lado quanto do outro. Como é feito do avesso, você vai colocar avesso com avesso, veja só. Aqui é o avesso do bojo, aqui à frente. Aqui o avesso da tira e aqui à frente. Então, você coloca avesso com avesso para que você consiga fazer a costura da forma apropriada. Minha gente, a costura deverá ser iniciada, então, olhando aqui a tira para a gente conseguir localizar exatamente o primeiro ponto, então, o primeiro ponto baixo deste arco, tá? Cuidado pra gente não pegar o arco errado. Não comecem aqui, que é o movimento que a gente tem que ter para trabalhar com o botão. Bem, como a costura se dá da direita para a esquerda, então eu preciso trabalhar com o bojo virado aqui pra gente, porque eu estou deste lado agora. Faça a costura com fio simples. Aqui você vê 2 fios porque eu dobrei, mas é só um fio que é o responsável pela costura. Então, posicionando o primeiro ponto do meu bojo com o primeiro ponto do arco do meio desta parte aqui de trás, né, ó, desta parte aqui, a gente começa a costura fazendo de fora para dentro, trazendo o fio, deixando o fio correr e sobrar, e a mesma coisa você vai fazer aqui no bojo. Então, de fora para dentro, você vai pegar a base do bojo. Não costure o leque, deixe o leque para acabamento mesmo, tá? Uma vez que você tenha feito este início, você sempre vai trançar. Então, costurei este lado, eu vou para o lado de trás. Cuidado para você não passar a agulha 2 vezes pelo mesmo ponto, tá? Trabalhe sempre o ponto que vem a seguir, de fora para dentro. E novamente, só que agora, deste lado, o lado do bojo, de fora para dentro. E vai puxando o seu fio e vai ajustando o seu fio. Novamente do lado da faixa, da tira, de fora para dentro. E do lado do bojo, de fora para dentro. Pessoal, a costura é feita desta forma, tanto para as tiras quanto para o bojo. Então, para quem fez 2 tiras abaixo do busto, como eu fiz aqui, você vai unir as 2 tiras costurando desta forma. E para quem fez somente uma, deixou uma faixa mais fina, né? Então, vai fazer a costura do bojo com esta tira
da forma que eu estou aqui fazendo agora. Eu vou costurar então esta etapa todinha e vou trazer para vocês, na sequência, como fazer a união desta parte, que já estará totalmente costurada, com a parte de cima, que é aquela tira menor que nós fizemos para dar a volta no pescoço. Então, eu estou indo lá, mas eu já volto. Pessoal, então agora eu trago aqui para vocês já a peça com as alças que vão fazer a união da parte de cima, que é o pescoço, com a parte de baixo. Me permitam explicar para vocês. Vocês vão na verdade tecer uma tira de correntes da parte de cima, deixa eu vir mais para cá, ó, da parte de cima até a ponta do seu bojo. Aqui a minha ficou com 23 correntes, tanto de um lado quanto do outro. Então você tece um cordãozinho de correntes. A parte de trás eu não teci reto, eu teci partindo aqui de baixo, então eu escolhi um ponto, partindo aqui de baixo, subi 55 correntes, prendi na parte de cima, no ponto central, e desci 55 correntes, prendendo exatamente no mesmo ponto do outro lado. Então, eu fiz um V invertido, percebem? Isso, pessoal, para eu ter uma sustentação da parte de cima e da parte de baixo de uma forma realmente forte, para não ficar dançando no corpo a peça. Agora, existe a possibilidade, e é você aí, amiga, quem vai escolher se faz ou não, de nós colocarmos franjas na parte de baixo. Então, ainda é uma opção. Eu vou preparar aqui o material para eu poder te mostrar como pôr as franjas e eu volto já já com tudo prontinho para mostrar para vocês. Pessoal, você vai precisar de um caderno, de uma agenda, de alguma coisa que te sirva como base para fazer a sua franja. Vai depender do tamanho que você deseja. Então, quanto maior for a franja que você deseja, maior a extensão do objeto que você vai usar. Então, você vai pegar a ponta, vai colocar aqui em cima e vai manter seguro. E você vai dando voltas ao redor do objeto que você escolheu, de forma que a franja vai se formando e ao alcançarmos uma quantidade X de voltas, vai depender da quantidade de pontos que você tiver aqui. Então, se você quiser em cada ponto uma franja, mais voltas você dará. Se você quiser um ponto com franja, um ponto sem, um ponto com franja, um ponto sem, menos voltas você dará. Então, na verdade, você vai precisar definir com relação ao que você fará nesta base. Tá joia? Eu vou aqui só dar mais algumas voltas, eu já vou cortar para eu poder mostrar para vocês. Então, veja, da mesma forma que eu comecei segurando em cima, eu termino em cima. Então, aqui eu vou cortar. E nós vamos cortar esta parte aqui, porque é a parte que tem o corte. Então, aqui... Deixa eu passar aqui a tesoura, a gente corta aqui, pronto. E aí, nós temos as franjas aqui, vejam só. Vão ficar bem compridas, inclusive, essas aqui, mas dá pra fazer ainda maior, viu, minha gente? Você vai pegar um ou dois fios, enfim, a quantidade de fios que você desejar. Você vai dobrar ao meio, assim, desta forma. Com a ajuda da sua agulha, aquela que você já vinha usando, você vai já preparar para colocar a franja. Eu aqui vou colocar virado assim, para facilitar a sua visualização. Eu sugiro que vocês coloquem do avesso. Então, eu vou virar e eu vou colocar, deixa eu ver. Vamos virar aqui do avesso, porque assim a gente faz um serviço melhor.
Então, aqui, eu vou colocar a partir de onde tem o botão, tá bem? Então, estando com ela posicionada no meio, isso é muito importante, porque senão elas vão ficar com tamanhos desiguais. Você vai passar a sua agulha por um ponto baixo, vai puxar a alça para dentro e com uma nova laçada, você vai trazer os 2 fios para fora. E aí, você vai ajustar, deixando bem presa. Vamos pegar mais aqui. Então, novamente, olha, você vê que eu alinho ponta com ponta, que é para ficarem do mesmo tamanho. Vou pular um ponto de base, eu vou pôr no próximo, aí caso a gente vê que dá para colocar mais, a gente põe. Vou puxar o fio para dentro, vou laçar e aqui eu vou trazer os 2 fios. Peraí que eu não lacei direito. Vou trazer os 2 fios para fora. A gente vem aqui e aperta o trem. Mais uma, minha gente. Ajustando para achar o meio, pulando um ponto, vou pôr no próximo. Vou trazer para dentro, vou laçar e os 2 fios eu trago para fora. E aqui eu faço nó. Só pra gente ter noção, né? Então, aqui, olha lá. Então, as nossas franjas vão ficando assim, ficaram fios bem fininhos. Você pode pôr mais ou menos de acordo aí com o que você desejar. Eu vou preencher toda a minha peça com as franjas e eu volto para mostrar o resultado para você. E aqui está o nosso cropped top Encanto, já totalmente tecido, com franja em ponto baixo sim, franja em ponto baixo não, ou seja, nós intercalamos. E é claro que eu estou torcendo muito para que vocês tenham gostado, que vocês teçam e que mais ainda, fique conosco em nossas próximas execuções. Se inscreva em nosso canal e até lá!